filhos que conhecem o que é pisar na tua presença, Senhor. Que não querem se desviar, que querem estar ali de frente com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Jesus. Continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Moms are cool. Moms are caring. As mães são fortes. Moms are powerful. Moms are fun. Moms are loving. Moms are special. Moms discipline. Moms are extraordinary. Moms do it all. Moms are Wonder Woman. Well, mom is always right. Feliz Dia das Mães! Glória a Deus. E nós, os pais, somos os chatos que tem que corrigir os filhos. Mas glória a Deus. Aliás, né, parabéns às mamães, né, tem muitas mamães ainda que estão parricudinha, trazendo mais ainda vida para a nossa igreja, para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria estar compartilhando um texto que está no livro de Lucas, capítulo 8, verso 1, diz assim: Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana,
mulher de Cusa, procurador de Herodes. Também Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Glória a Deus. Esse texto vem nos mostrar a responsabilidade de igreja que nós temos com o reino de Deus, né? Para que o reino possa expandir, é necessário duas coisas: pessoas que se determinem a ir pregar o Evangelho, a levar o Evangelho, e há outras pessoas que ficam a ajudar, investir, né? Como diz aqui, dar assistência com seus bens, né? Isso é a base do Evangelho. É muito bonito nós orarmos pelos missionários simplesmente e que Deus os abençoe. Nós somos igreja, um só corpo. Se um sofre, temos que sentir a dor do outro, né? Se alguém está passando necessidade, o corpo tem que se ajuntar e ajudar. E os que estão expandindo o reino precisam ser assistenciados. Esse é o reino. Se estamos aqui, isso tudo aqui tem um custo. E a nossa casa, é a nossa casa, né? E esse é o momento que nós vamos estar participando dessa alegria de poder fazer algo para o reino. Não se limite a isso, irmão. Isso aqui, esse momento não é simplesmente, fiz a minha parte. Isso daqui é o mínimo. Quando a gente lê, né, a palavra fala que eu sou um servo inútil, é porque eu só faço aquilo que eu sou obrigado a fazer. Mas dê um passo a mais. Dê um passo a mais. Faça aquilo que você está fora da sua caixinha. Use a tua fé. Tente visualizar o reino crescendo, expandindo nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país e fora das outras paredes continentais. Esse daqui é um cartãozinho que, se você fizer a sua contribuição eletrônica, né? Tem os canais, os meios aqui. Se você fez por contribuição eletrônica, pega o seu envelope, coloca esse cartãozinho, fica ali naquele standzinho, tem um monte de cartãozinho desse, coloca no envelope e participe, né? Isso vai ser, é um ato de fé, é um ato gostoso, amém? E os visitantes não ficam constrangidos em ter, porque tem que ser de coração. O Senhor recebe quando é de coração e com alegria, amém? Vamos pôr de pé, vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Senhor é único Deus. E nós nos prostramos, nós nos curvamos, levantamos as nossas mãos para adorar o Senhor que é santo, o Senhor que é digno, o Senhor que criou todas as coisas. Senhor, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nós somos gratos por o Senhor ter nos tirado da condição de morte, de condenação, Senhor, e ter nos levado para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado ao Senhor pelo teu sacrifício. Receba não apenas, Senhor, as nossas ofertas, mas receba a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, fique à vontade para nos falar nesta manhã, através do teu servo, usando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Can't go back to the
a gente aproveita a oportunidade para falar sobre as mães. Como os irmãos sabem, na palavra a gente tem muitos exemplos do que é ser mãe e também os benefícios que elas trazem, dos relacionamentos. São tantas histórias que a gente pode usar para ilustrar tanto o relacionamento de Deus conosco, como também as lições que são trazidas, o que é cristianismo, em todo esse contexto, em toda a sua beleza. E eu acho que uma das histórias mais bonitas a gente encontra em Ruth e Noemi, duas mulheres que são tomadas pela tragédia, ok? Esse tema da tragédia é central para a história dessas duas mulheres, uma que é adotada como mãe e a outra que já havia sido adotada como filha. E nesse relacionamento elas não somente encontram força, mas elas crescem e elas encontram o propósito de Deus para as suas vidas. Algo especial acontece em meio a toda aquela tragédia, em todo aquele sofrimento. E meus irmãos, a verdade é que existem lições de um relacionamento como esse que podem ser aplicadas às nossas vidas também. Se você for pensar bem sobre o que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa experiência, você vai ver e vai perceber que a tragédia, a tristeza, as dificuldades, essas experiências difíceis, a dor, estão presentes na nossa história. Como cristãos, a palavra do Senhor nos dá lições de como enfrentá-las, mas também nos ensina como podemos reter as nossas forças renovadas, encontrar alento, encontrar direção, encontrar vida para as nossas almas feridas e machucadas. Ser mãe é algo bonito, ser filhos é algo precioso, ser família é tremendo, e tudo isso acontece em meio a um contexto de incerteza que existe na vida. E é assim que eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem, mas eu quero que você entre nessas escrituras aqui, nesse versículo, entre pensando que essas mulheres, elas estão saindo fresquinhas de uma experiência difícil, de uma experiência ruim, lá longe, numa terra estrangeira. Elas encontraram dor e sofrimento, e agora elas estão tomando uma decisão do que acontecerá nas suas vidas a partir deste momento. E aqui está o contexto de uma mãe e uma filha. Apesar de não ser mãe de sangue, é uma mãe adotiva, uma verdadeira mãe que abraça a sua filha agora, e nesses momentos elas estão descobrindo qual é a vontade de Deus para as suas vidas, em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio ao pesar, aquela ferida ainda aberta do coração. Elas estão juntas ali, e elas nos trazem lições preciosas de um relacionamento. Se os irmãos puderem se colocar de pé brevemente, vamos ler a palavra do Senhor em respeito às Escrituras. A palavra do Senhor então diz que em Ruth 1, versículo 16, Ruth 1, versículo 16, se os irmãos puderem acompanhar aí. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essas palavras de Ruth vieram um pouquinho depois que Noemi já havia insistido com as suas duas noras que voltassem para casa, porque agora, nessa altura da vida, ela não tinha nada mais para oferecer. Se os irmãos não conhecem a história, Noemi havia seguido com seu esposo para a terra de Moabe, e lá o seu marido morreu. No termo de 10 anos, os seus filhos haviam casado com essas moabitas, e em 10 anos os seus 2 filhos morreram também. Aqui está uma mãe ferida, uma mãe machucada, numa terra estrangeira, uma terra distante. Ela encontrou pesar, e agora as suas 2 noras também carregam essa dor. As duas seguem a sua nora procurando um caminho, procurando um destino, e
Noemi insiste com elas que vão procurar fazer algo com as suas vidas, elas ainda são novas, elas têm muito potencial à frente, muitas coisas que vão existir, ainda família para trás. Uma delas volta, mas Ruth abraça a sua sogra. Você vê que relacionamento com sogra não precisa ser ruim, não é? Abraça a sua sogra e ela diz: não vou te deixar, você é uma mãe para mim, eu vou ficar contigo para onde você for. E essas palavras são uma das mais bonitas que há nas escrituras, o que ela fala aqui: não me insistas para que te deixe, eu vou te acompanhar, para onde você for eu irei, onde você ficar eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela abraça a sua sogra, ou na verdade abraça a sua mãe adotiva, e ela deixa firmado e claramente essas palavras, que ela está com ela para valer, para o que vai acontecer. Aquela sogra havia conquistado o coração de suas noras e dá um tremendo exemplo de mãe para elas. Noemi vai com seu marido e com seus 2 filhos, mas agora ela volta com 2 filhas, e no final das contas com uma filha para a sua terra em Israel. Aqui está uma história, eu volto a repetir, uma história de tragédia para essa senhora e essas 2 mulheres, 3 mulheres que estão sofrendo de maneira profunda aqui. E na verdade, desde pequenos nós somos discipulados no que é viver e é ser moldados pelos nossos relacionamentos, meus irmãos. A gente começa com a nossa mãe, né? Porque ela nos toma nos braços, já começa a amamentar, e já desde a barriga existe aquele relacionamento muito intenso, muito íntimo, e a criança ela aprende desde cedo que viver é viver em comunhão, é viver em contato, é viver próximo de pessoas que a amam e que estão ali dando de si mesmas. Existe esse relacionamento que transcende outros ali, mas não fica somente no relacionamento com a mãe, o relacionamento com o pai, se estende para relacionamentos com outros, que vão também estar provendo para nós experiências novas, um treinamento para a vida, eles vão estar nos fortalecendo. E esse exemplo aqui de Ruth e Noemi é um exemplo como este, onde elas encontram, em meio às circunstâncias, em meio às tragédias da vida, elas encontram a bênção de um relacionamento que as fortalece. Um relacionamento saudável como o dessas mulheres nos proporciona, em primeiro lugar, direção, meus irmãos. Quando estamos sozinhos é muito fácil perder o caminho. Quando nós nos separamos de tudo e de todos, é muito fácil a gente esquecer que existe algo mais precioso, algo maior, que existe motivação, que existe uma direção, mesmo que meio às trevas, mesmo que meio à tragédia, mesmo que meio ao sofrimento. Eu fico pensando, de vez em quando eu inclusive estava comentando sobre isso com uma outra pessoa, não lembro quem foi, estava dizendo: eu não entendo como é que uma pessoa pode viver sem, em primeiro lugar, ter Deus, em segundo lugar, ter irmãos na sua vida que vão ser um apoio e um suporte. Como é que pode uma pessoa, sem ter Deus, viver a vida, sabendo que em meio às dificuldades, em meio a tudo que há, porque a vida é difícil, a vida traz umas coisas que a gente nunca espera, meus irmãos, mas em meio a isso a gente pode sempre, em toda circunstância, a gente pode ter o apoio do Senhor, que vai nos levar em meio às maiores das tempestades, em meio às maiores das dificuldades, em meio às circunstâncias mais difíceis, nós podemos tomar a mão do nosso Senhor. Mas aqui está a direção que elas encontram juntas. Nessa dor, nesse sofrimento, vem essas palavras: aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que fores, eu irei. Aqui está uma moça mais nova, ela não conhecia o Senhor, ela não tinha a experiência da sua mãe adotiva, ela não tinha a experiência que ela carregava de terras distantes, do mover de um lado para o outro, e agora ela diz: eu vou aproveitar da sua experiência, eu vou aproveitar dessa
pessoa que você é, do que você tem a oferecer, porque ela já até esse momento, imagina, para ela, essas duas mulheres seguirem essa senhora, mesmo em meio às dificuldades, ela havia deixado um exemplo de vida, que elas sabiam que elas podiam seguir, e grande é a nossa responsabilidade, da gente não viver simplesmente a vida empurrando com a barriga, mas a gente e deixando simplesmente os dias passarem, se a gente deixar um modelo de vida, quando a gente marca pessoas verdadeiramente, quando a gente mostra, eu sou um servo do Senhor, eu sou alguém que você pode seguir, o brilho de Cristo está em mim, a gente dá confiança para que outros possam, pelo menos, encontrar uma direção no modelo de vida que a gente deixa. Mas se ninguém deixa modelo, se no lar ninguém é um exemplo, ninguém é um modelo, ninguém está procurando segurar o estandarte ou a bandeira do Senhor e dizer, olhem aqui, porque estou segurando o nome de Jesus Cristo como a bandeira que nos traz firmeza e segurança para a vida, então a família está perdida, então a casa está sem direção, então os amigos estão sem um suporte maior. Mas imagina se todos juntos disserem, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é o nosso modelo a seguir, nós somos também modelo para que você siga, como Paulo disse, olha, sigam o meu exemplo, o meu modelo, como eu sigo de Cristo Jesus. Imagina se todos nós como cristãos vivemos esse exemplo de vida, deixarmos esse exemplo de vida, que diferença nós fazemos no mundo, como é que o mundo vai encontrar uma direção, mesmo em meio às trevas? Apesar da própria Noemi se sentir perdida devido à tragédia da perda da sua família, Ruth ainda vê uma fonte de direção para ela. A mãe certamente o faz para a criança inexperiente, o amigo mais experiente o faz para o inexperiente, o irmão em Cristo, ele pode abraçar e dizer, conta comigo que eu vou te ajudar a encontrar uma direção em meio a esse sofrimento, em meio a essas dificuldades. E muitas vezes não precisa, existe tragédia, meus irmãos, da vida, existem coisas que você não espera, mas uma coisa que você pode fazer é abraçar o irmão e dizer, você não está sozinho. Ninguém precisa, em meio às tragédias e às dificuldades, de ter uma pessoa trazendo as palavras dos amigos de Jó, que estiveram dizendo, dando toda sorte de conselhos, mas esquecendo de ser amigos naquele momento de sofrimento e de dificuldade. O que precisa, na verdade, é ter alguém que caminhe a jornada conosco, que entre ali e diga, você não está sozinho, eu vou com você, aonde tu fores, eu irei contigo também. É isso que essas pessoas encontram naquele momento, é alguém que pode dizer, você tem um amigo do lado, você tem um irmão do lado, você tem alguém que está com você, e que vai estar caminhando contigo, alguém que vai ser um suporte, em meio a essa experiência, as mais difíceis, ou as mais fáceis da vida, você está acompanhado aqui também. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 6, 2 Reis 2, versículo 6, nós lemos a experiência de Elias, do profeta Elias e do seu aprendiz Eliseu. Eles estão, ou do seu discípulo Eliseu, eles estão já cientes de que uma coisa miraculosa vai acontecer. Elias vai ser tomado para estar com o Senhor, o seu Deus, e já pessoas haviam falado, olha, Elias está para ser tomado, e você está seguido. Ele dizia, não, vou seguir a Eliseu, o meu Senhor, eu vou seguir aqui para onde ele for. E veja o que a palavra do Senhor diz então. Em seguida Elias lhe disse, meu discípulo, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. E isso acontece mais vezes, mas o que é que acontece nesse momento? Aqui está alguém que havia decidido seguir aquele homem. Ele via um modelo de vida, ele via um exemplo de vida, ele via alguém que era representante de algo maior, num serviço ao Senhor, e ele diz, eu vou seguir, porque vale a pena seguir esse homem. Uma coisa que eu creio que todos nós precisamos fazer, meus irmãos, é dar tal exemplo de vida, que as pessoas olhem para a gente e podem dizer, eu não vejo algo que possa trazer condenação para a conduta dessa pessoa, a conduta desse irmão, e ver na verdade um ânimo, um estímulo para seguir o nosso modelo, e dizer, eu quero ser como esse irmão em Cristo, eu quero ser como essa vida em Cristo Jesus, eu quero e vou e posso encontrar um modelo de vida nesta pessoa. Eu pelo menos tenho feito essa oração, e meus irmãos, sinceramente,
Eu oro a Deus: Senhor, eu prefiro que me tomes a vida, que me leves rápido, do que deixar um exemplo ruim de vida, ou que alguém olhe para mim e diga: é uma vergonha para o nome de Cristo Jesus. Agora, minha pergunta para você: você tem feito essa oração para permitir que as pessoas olhem para você e digam: aqui está um exemplo de vida, como foi Elias, como foi Noemi para Ruth, Elias para Eliseu, onde as pessoas dizem: eu vou te seguir para onde você for, porque vale a pena. Eu vejo o modelo de um servo do Senhor, eu vejo o modelo de um homem de Deus, eu vejo o modelo de uma mulher de Deus. Eu falo para você: viver como o mundo, viver como um carnal, viver como uma mulher carnal, como um homem carnal, uma pessoa que não estão voltados para Deus, é fácil demais. Mas viver como um exemplo, viver como um modelo, isso toma esforço, exige perseverança, exige dedicação, mas a recompensa é tremenda, a recompensa é eterna, não somente para aqueles que serão nossos discípulos em Cristo Jesus, mas para o nome do Senhor que é honrado através de nossas vidas. Isso dentro da família, isso dentro da igreja, isso na sociedade, isso com amigos que nem conhecem o Senhor Jesus Cristo, mas olham para a gente e têm respeito por quem nós somos, porque vem um modelo ali em nós. Certamente, às vezes, o pecado vai estar falando lá no ouvido deles, dizendo: eu preciso mudar. Isso incomoda, quando vem o brilho de Jesus em nós, mas incomoda de maneira que transforma em Jesus Cristo. Aqui, seguindo a visão como resultado da fé em tragédia, Noemi, tem uma visão de Deus como sendo a sua direção, como sendo o seu norte, como sendo aquele que a orienta, e em fé, num passo de fé, ela diz: em meio à tragédia, eu posso não ver um passo adiante de mim, parece tudo estar plenas trevas, sombrio, difícil, pesaroso, mas eu olho para o Senhor, eu olho para o meu norte, eu vou seguir adiante, porque Tu és o meu Deus, Senhor. Essa é a declaração dela, e deve ser a nossa também. Isso, na verdade, meus irmãos, simboliza um retorno às raízes. Aqui está Noemi dizendo: eu estou numa terra estrangeira. Não estou dizendo que ela estava em pecado, não estou dizendo que ela, na verdade, eu creio que era uma serva de Deus mesmo numa terra estrangeira, mas ela estava dizendo: eu vou voltar às minhas raízes, onde está algo especial, que a semente que foi plantada no meu coração, é lá que eu vou encontrar uma direção que estou precisando tanto agora, em meu sofrimento e a dificuldade e os problemas. Aqui está uma moça, Ruth, viúva, seguindo agora uma outra viúva, uma mulher também passando tragédias e dificuldades e sofrimentos, e ambas tomam um passo de fé, e elas dizem: vamos voltar às nossas raízes, porque lá vamos encontrar direção. Onde quer que fores, irei. E Noemi sabe muito bem para onde ela está indo. Eu vou voltar para a minha terra, a terra onde fui ensinado sobre o meu Deus, sobre o meu Senhor. E você vai ver que é algo espiritual, porque em seguida ela fala sobre o povo de Deus, e em seguida ela fala sobre o Deus de Israel, que será também o seu Deus. Então ela está falando que ela vai encontrar a sua direção. Noemi procura a direção de volta às suas raízes, e Ruth vai encontrar também nas raízes de uma mulher que tem algo grande para lhe oferecer, que ela não havia encontrado antes também. Relacionamentos saudáveis ajudam a gente a tomar o caminho mais difícil às vezes para o mundo, mas encontrou a gente encontrar de maneira mais fácil o nosso caminho em meio às dificuldades, mesmo que em meio às lágrimas e ao sofrimento e ao choro e ao pesar e às saudades, assim como Noemi e Ruth. Talvez o que nós precisamos é aprender com esse relacionamento aqui e descobrir que vamos encontrar direção se nós retornarmos ao nosso Senhor, às nossas raízes. Onde quer que tu fores, eu irei. Senhor, a declaração de Noemi, eu tenho certeza que era essa: Senhor, me mostra o que fazer. E o Senhor tocou: volta para a tua terra. E se você não sabe da história de Noemi e de Ruth,
vai surgir a descendência que eventualmente levou a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela foi uma das mães do antepassado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos também algo novo que acontece ali, que nos ensina algo tremendo, é que em meio a esses sofrimentos e dificuldades, um relacionamento saudável proporciona fidelidade, e algo que se encontra com tanta dificuldade hoje em dia. Cada vez mais as pessoas vivem por si mesmas, cada vez mais as pessoas não têm filiação, não estão ligadas a ninguém, não estão ligadas. Se ensina que você não respeita o seu país, você não respeita as suas autoridades, você não dá bolas para os seus pais, você não se preocupa com ninguém que está ali, poderia se beneficiar desse relacionamento com você. O que se ensina é: viva para si mesmo, seja feliz, preocupe-se consigo mesmo, o que importa é a sua felicidade, paz e amor, viva o que você quer, não importa nada mais, você não tem nada a oferecer, não precisa oferecer nada a ninguém, viva para si mesmo, quando na verdade a palavra nos ensina, e também um relacionamento saudável nos ensina o que é fidelidade. E o que ela disse foi o seguinte: onde quer que pousares, ali pousarei. Você já ouviu falar aquele ditado, você fez a sua cama, não é? Então você preparou ali as circunstâncias, mesmo que difíceis, agora você vai ter que enfrentá-las sozinho. Mas aqui está uma mulher dizendo: olha, onde você pousar, onde você for repousar, onde for a sua cama, eu vou estar ali também, passando por essas dificuldades, por esses problemas, em qualquer situação, no que vier, para o que der e vier, eu vou estar com você ali. O compromisso de Ruth é ir e ficar com ela. Onde quer que Noemi fosse, não se limitava a viagem somente de volta a Belém, mas era um compromisso de compartilhar a sua casa, as suas circunstâncias, as suas dificuldades, o seu choro, o seu sofrimento, ou as bênçãos que viessem, fossem quais fossem, elas estariam enfrentando essas dificuldades juntas. Isso é uma questão de dedicação, uma questão de fidelidade. E um relacionamento saudável, meus irmãos, nos mostra direção e fidelidade que surgem a partir de circunstâncias, mesmo que difíceis, elas se revelam de maneira tão preciosa que, olha, essa mulher Ruth era Noemi era, mas eu acho que Ruth ainda mais, porque aqui está uma mulher disposta a enfrentar situações tão difíceis, e eu creio que não é coincidência de maneira alguma que a palavra se preocupa tanto em dedicar um livro para ela, para mostrar ali na história de Jesus um exemplo de fé e dedicação e fidelidade que nos trouxe a bênção que nós temos hoje em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os testes é que provam o propósito do coração, meus irmãos. Você quer ser fiel? Vai ser fiel enfrentando a dificuldade, os momentos difíceis, você vai estar junto com aquela pessoa em meio ao sofrimento e à dificuldade. Fidelidade não é nos momentos fáceis, é nos momentos difíceis. Fidelidade e dedicação é quando você toma a mão de alguém, você diz: vamos enfrentar a tempestade juntos, vamos enfrentar o problema juntos. E eu pergunto para você, com o marido, num relacionamento marido e esposa, isso está acontecendo com você? No marido de filho, com os pais, no relacionamento de irmão, com o irmão em Cristo Jesus, você está vivendo essa experiência junto, dizer em meio a tudo, vamos estar enfrentando isso. Se não tem acontecido, você pode muito bem dizer: Senhor, me ensina a ser fiel, me ensina a me dedicar, me ensina a aplicar esses princípios no meu relacionamento, porque eu quero viver um relacionamento saudável, como aquele de Ruth e de Noemi. João 3, versículos 37 a 38, nos mostra um exemplo de um homem que pensava que ele sabia o que era fidelidade, ele pensava que sabia o que era dedicação, e ele era inclusive muito afoito em meio a tudo isto, muito metido, até que ele chega pela experiência e ele aprende finalmente o que é ser fiel. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Pedro, você dará a sua vida por mim. Eu asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ali estava Ruth seguindo a Noemi, meio às dificuldades, e olha, não se prometia coisas muito
duas viúvas naquele tempo, era coisa difícil que estava esperando. Se fosse pensar em termos humanos, elas estavam condenadas a viver na pobreza e na dificuldade, na aflição, e passariam a vida juntas. As promessas e as bênçãos que vieram depois dela conseguir um marido, um protetor, alguém que estaria a redimindo daquela situação difícil, isso não era o que elas esperavam. Aquilo foi um milagre que aconteceu, que proporcionou os meios que depois trouxeram a promessa de Deus, não somente para a vida de Ruth e de Noemi, mas também para nós que hoje vivemos, através dos descendentes que vieram. Aqui está Pedro dizendo: Senhor, eu vou enfrentar, mesmo que seja dando a minha vida por ti, eu vou estar contigo até o fim. Mas vem o Senhor e diz: não, você vai me negar. Mas a bênção é que as lições de fidelidade, da fidelidade de Deus para conosco, do perdão que vem, meus irmãos, isso é um dom gratuito de Deus, e o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor refaz, mesmo que sejamos infiéis, como no caso de Pedro, o Senhor sempre se mostra fiel e cheio de perdão, para restaurar a nossa vida, seja o nosso relacionamento com Ele, pode ser restaurado, creia nisso. Você foi infiel, você foi desobediente, você foi egoísta, você abandonou o Senhor, você cometeu os seus pecados, volte para Ele, e o Senhor é fiel, como foi com Pedro. Mas se você está passando situações difíceis, abrace-se nele e ainda creia, e o Senhor é fiel, Ele nunca falha. Jó, em meio às suas tribulações, no seu choro, na sua dificuldade, perdeu tudo, ele ficou enfermo, ele perdeu família, ele perdeu seus filhos, ele perdeu riqueza, ainda assim, ele se manteve fiel, apesar de tudo. E o Senhor restaurou a sua sorte. O relacionamento saudável não promove individualismo. Eu vou viver para mim mesmo, eu vou me esconder pelos cantos, eu vou fazer o que eu quero. Não, um relacionamento saudável não é esse, que eu vivo para mim mesmo. Um relacionamento saudável proporciona e promove dedicação, não somente à família que Deus te deu, mas à igreja de Cristo, e acima de tudo, ao Senhor, o nosso Deus amado. Um relacionamento saudável também fala de identidade, e isso eu encontro naquelas palavras que Ruth declarou: o teu povo será o meu povo, o teu povo é o meu povo. Ela estava dizendo que ela estava abandonando, aquelas coisas ficaram para trás, e eu creio que ela olhava para a sua terra de Moabe, e ela dizia: não tem muita coisa para me oferecer aqui, essa mulher ela traz uma coisa diferente. Imagina se o mundo não precisa ver isso na gente também, não é? Essa mulher, Noemi, ela trouxe algo diferente, ela mostra algo diferente, ela respira algo diferente, ela transpira algo diferente, ela faz coisas diferentes, ela mostra algo diferente em sua vida. Eu quero ver o que ela tem, da onde é que ela trouxe essas coisas. Ela quer uma nova identidade, é por isso que ela fala: eu deixo o meu povo para trás, e eu vou encontrar no teu povo uma nova identidade. E meus irmãos, existe uma figura aqui que eu creio que é tremenda e é proposital do Senhor para as nossas vidas, porque fala de uma identidade que nós encontramos. Se você não se lembra, a palavra do Senhor fala que nós somos um novo povo, nós somos agora restaurados, fomos chamados de um reino de trevas para o reino dos filhos da luz, o reino do Senhor. Nós somos agora resgatados das trevas para agora pertencer ao povo de Deus. Um relacionamento saudável nos ajuda a formar uma identidade moldada como expressão desse relacionamento. Aqui está uma pessoa que vem de uma experiência diferente, não tão produtiva, não tão benéfica, e ela olha para Noemi e diz: aqui está o alvo que eu quero alcançar. E ela começa a se deixar moldar por aquilo. É a questão, é o mesmo exemplo de discipulado. Você olha para um modelo, alguém olha para o seu pai na fé e diz: eu quero aprender com esse homem, o que é ser um homem de Deus. Eu quero aprender com essa mulher, o que é ser uma mulher de Deus. Eu quero crescer com esses irmãos aqui e saber como é que é ser um cristão e viver Jesus em suas vidas. Se você precisa de um modelo, procure, você vai encontrar homens de Deus de verdade. Não estou falando de fofoqueiro, que é uma praga.
Fofoca é uma praga. O Senhor, ele fala que ele odeia a fofoca, ele odeia, ele despreza, ele tem nojo de quem suscita contenda entre irmãos. E a palavra não é, ela é taxativa contra isso, ela é séria contra isso. Não é um fofoqueiro, não é um desonesto, não está falando aqui de um mentiroso, não está falando aqui de pessoas que dão mau exemplo, pessoas que vivem para si mesmos. Você vai encontrar, existem homens e mulheres de Deus, e ser homem e mulher de Deus não quer dizer que a gente não falha, que a gente não cai, que a gente é perfeito, não. Mas mesmo na queda você vê um exemplo de como se levanta depois da queda. Mesmo no sofrimento você vê como é que está uma pessoa que sabe viver fé, apesar das situações difíceis. Isso é encontrar um modelo, encontrar um discipulado para a vida. Eu sei que, e você sabe que a criança, ela pode ser geneticamente feita de uma certa maneira, mas ela, na sua criação, ela é moldada pelos seus pais. Ela encontra algo novo, ela sabe, ela aprende a viver para princípios maiores e melhores. Agora, se ela tem instintos ruins e ela ainda é colocada junto com pais que têm instintos ruins, o que é que você acha que vai acontecer? Vai se tornar um traste. Mas uma criança com instinto ruim, que encontra pais que ensinam sobre Jesus e treina para superar essas dificuldades, essa criança supera os seus problemas e ele encontra Deus em sua vida. Num relacionamento saudável, a pessoa não vem procurando impor a sua bagagem do passado para tentar moldar agora o que virá no futuro. Ela vem preparada para abraçar o que é a nova experiência, o que essa nova experiência vem trazer. Assim como a criança é um blank slate, ela é uma página em branco, está pronta para ser escrita pelas mãos do Senhor. Tem uma história escrita ali, especialmente no contexto de Noemi e de Ruth, e elas estão retornando para o povo de Israel, cujo Deus é o Senhor. O que importa não são as suas próprias opiniões, mas o que importa é a soberania do Senhor. Noemi estava distante, numa terra distante, Ruth estava com ela, e agora elas retornam para o povo de Deus. Como povo do Senhor, o que somos é resultado direto de quem Deus é. Deus é perfeito, Deus é belo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é o nosso Pai. Então a gente olha para Ele, e nele está o modelo para a nossa vida. Juntos seguimos o modelo do Senhor. 1 Pedro 2, versículos 9 a 10 nos dizem o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Agora coloca, eu vejo ali em Noemi, saindo da terra de Moabe e retornando para a sua terra. Eu vejo o modelo do que é o cristão. Ele está onde ele não é povo e ele retorna para o povo de Deus. Ele está entre aqueles que não eram santos e eles voltam para a santidade. Ele está no meio daqueles que vivem em pecado e vivem para a santidade. Ele está agora naqueles que estão distantes e eles voltam para o braço do Pai. A nossa identidade é formada nisto, em saber que nós somos sacerdotes do nosso Deus, em saber que somos santos, em saber que somos exclusivos de Deus, como lemos no texto aqui, em saber que estamos juntos agora, vivendo a luz de Deus em nossas vidas. Basicamente, Noemi estava voltando de uma terra de trevas espirituais, voltando para encontrar a sua direção na fidelidade do Senhor, encontrar a sua identidade novamente, não somente para ela, mas para Ruth, como povo de Deus e parte do povo de Deus. A cultura de hoje é perversa, meus irmãos, porque ela ensina o individualismo como central, como nós falamos agora há pouco, a ideia de que nós não precisamos nem sequer de Deus, quando na verdade nós somos ensinados que nós precisamos estar retornando continuamente à casa do Pai. Por que que a palavra do Senhor fala, não deixeis de congregar-vos? Porque quando nós congregamos, nós dizemos que lá fora eu estou ali vivendo em meio a um povo que não conhece o Senhor, mas quando retornamos à presença do Senhor, à casa do Senhor, nós somos restaurados, renovados, nós retomamos a nossa identidade, nos encontramos novamente aqui entre os nossos irmãos em Cristo Jesus, entre o povo de Deus, nós encontramos a
nossa identidade novamente. É por isso que voltamos lá fora e nós sabemos: eu sou um cristão. Eu fui relembrado disso em meio aos servos e ao povo do Senhor. E eu abro um espaço aqui para falar: meus irmãos, nós precisamos estar congregando. Não deixe que a tendência dos dias de hoje, que tem acontecido em todo o meio. Eu falei, numa conferência de pastores, eles estavam falando sobre esse problema. As pessoas hoje acham que podem viver um cristianismo individual. Lá em casa, eu adoro o Senhor. Não é verdade. Você adora entre o povo de Deus, porque é mandamento do Senhor. É no meio do povo de Deus que nós somos treinados, moldados, aperfeiçoados, renovados. É no meio do povo de Deus que encontramos identidade. E se não conseguimos de manhã, com certeza a gente consegue à noite aqui também na igreja, não é? Tem culto nos 2 horários. Então nós estamos retornando à casa do Pai, estamos retornando ao povo de Deus, estamos retornando, na verdade, se você se lembra, os céus é um retorno o quê? Ao jardim do Éden, onde existe a árvore da vida. Já percebeu isso? A nossa caminhada como cristãos é toda um retorno, uma caminhada, uma jornada, passando por esse momento de trevas, de sofrimento, de aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Para nos ajudar a conduzir de volta ao jardim do Éden. Se o homem e a mulher foram expulsos devido ao pecado, o Senhor veio na sua fidelidade para nos restaurar a sorte, para conduzir de volta para o jardim do Éden, como povo de Deus, retornando para a sua presença. Nós só nos encontramos de verdade, meus irmãos, quando nós voltamos para o povo de Deus. Em meio às tragédias, em meio às dificuldades, o povo do Senhor nos lembra do nosso valor como santos, como filhos do Deus Altíssimo, como povo precioso, amado por Deus, especial, exclusivos de Deus. Deus olha para você e não faz como o mundo e fala: você é simplesmente o resultado de um monte de amebas. Não fala que você é simplesmente um macaco mais inteligente. Não, olha para você e diz: você é a imagem do Deus Altíssimo, você é filho do Deus Altíssimo, você é especial. É isso que nós aprendemos num relacionamento saudável, não é pensar de outra maneira. Mas para concluir aqui, nós vemos que um relacionamento saudável, um relacionamento precioso como este, nós entendemos o que é serviço. E ela fala: o teu Deus será o meu Deus. Ela não está falando aqui de simplesmente: aqui eu vou ter um bonequinho que eu vou colocar ali em cima de um estante para eu ficar ali me engraçando com ele. Não. Está falando aqui: eu vou servir a este Deus a quem tu serves. Eu já vi que é uma coisa diferente. O teu Deus será o meu Deus. A mãe ensina isso aos seus filhos, não é? Nós sempre fazemos essa pergunta quando a criança é apresentada, a mãe, ao pai, à família: você vai ensinar o filho a servir ao Senhor? E não é serviço, é como se ensina hoje, né? Servir a Deus, ser cristão hoje é quase como que: o que é que eu vou ganhar de Deus? O que é que Ele tem para me dar hoje? Não. Cristianismo é serviço a Deus, não é Deus que está ali me servindo. Josué 24, versículo 15 diz, Josué 24, 15, eu vou ler o finalzinho que fala: mas eu e a minha família, no final do texto, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é a declaração que nos diferencia do mundo. Nós retornamos para estar no meio do povo de Deus, para servir ao Senhor, que nos dá identidade e mostra que nós somos. Neste mundo, o mundo vive em trevas, e é por isso que nós vemos cada vez mais entrando no buraco. Pode olhar e dizer: o mundo está melhorando? Espiritualmente não. A gente vê um mundo que vive sem esperança, um mundo que vive sem encontrar valor, se pensando que eu vou fazer o que eu quero, eu vou encontrar algo especial. Não, cada vez mais encontram destruição para as suas almas. Mas no Senhor, nós encontramos o valor que nos ensina que, servindo a Ele, nós nos abençoamos a nós mesmos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem é que você serve? De verdade, eu te pergunto: você serve ao seu bolso? Você serve ao seu carro? Você serve aos seus filhos? Você serve à sua casa? A quem é que você serve, por amor de Deus? A pergunta é: servimos ao Senhor? É Ele que é o alvo do nosso serviço, nada mais. Se for para tomar uma postura, nós a tomamos em prol do Senhor.
não é em prol de amigo, não é em prol de filho, não é em prol de pai, não é em favor de nada mais, a não ser do nosso Senhor, o Deus poderoso a quem nós servimos. Ruth 2, versículo 12 nos diz: o Senhor retribua a você o que você tem feito, Ruth, que você seja recompensada pelo Senhor, o seu Deus, sob cujas asas você busca refúgio. Veja, no serviço ao Senhor, na verdade ela estava recuperando refúgio, ou encontrando refúgio para a sua alma. Um relacionamento saudável ensina que quem vai ser Senhor sobre nós, sobre nossas vidas, é o nosso Deus amado. Nós não podemos servir aos dois senhores, o Senhor Jesus falou, não é? Não podemos estar servindo a Beuzebu, a Mamon, não podemos estar servindo ao dinheiro, não podemos estar servindo as riquezas, a amizade, as coisas deste mundo, e a servir a Deus ao mesmo tempo. Salmo 91, versículo 4 nos fala: Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aqui estavam duas mulheres retornando aqui da sua terra de peregrinação, da terra do sofrimento, da terra das lágrimas, da terra do luto, da terra do pesar. Elas voltam para a sua terra para encontrar direção, fidelidade, identidade, para servir ao Senhor, e fazendo, elas encontram refúgio sob as asas do nosso Deus. Agora há pouco tempo nós estávamos cantando aquela música e dizia: e se eu passar pelo fogo, não temerei. E continua dizendo: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe mais viver. Quem está no Santo dos Santos entende o valor de estar sob a proteção, sob as asas, o cuidado, o amor precioso do nosso Deus. Foi isso que nesse relacionamento essas duas mulheres encontraram. Existe na vida cristã, existe luto, existe pesar, existe a dor, existe o sofrimento, existe o choro, existem as dificuldades, existe também a alegria e o júbilo, o regozijo. Sim, existem, mas em meio a tudo isso, uma coisa é constante: é o Senhor em nossas vidas. Duas mulheres que, retornando juntas nesse relacionamento, elas aprenderam uma da outra. Elas aprenderam nesse relacionamento o valor do relacionamento com o Senhor. Eu espero que você aprenda com elas também hoje aqui. Nesse mês da família, vamos voltar para o Senhor. Nesse mês da família e nesse dia da mãe, vamos voltar juntos para o Senhor, porque no relacionamento com Ele nós vamos ser tudo o que nós precisamos, para você ser boa mãe, para o filho ser um bom filho, para o pai ser um bom pai, para o marido ser um bom esposo, e a esposa uma boa mulher, juntos no Senhor, um relacionamento precioso, como povo exclusivo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Enquanto adoramos
Obrigado, Deus. A igreja Glória a precisa Deus. ser A paz, irmãos. Eu sei que tá todo mundo com fome, mas eu fui intimada a ler uma mensagem para nós, né? Olá, mamães. Um dia só nosso. Todos os dias são nossos, não é mesmo? Aliás, Deus nos dá belos e especiais dias todas as manhãs, com toda a sua excelência e graça. Não deixe apenas para comemorar hoje o que Deus te dá todos os dias. Não deixe para se sentir amada hoje. Você é amada todos os dias. Não deixe para se sentir valorizada hoje. Você deve ser valorizada todos os dias. Porque toda vez que você é lembrada, alguém agradece a Deus por você existir. Mãe, aquela que é bondosa, amorosa, sofre calada para não tirar o sorriso do rosto do filho. Justa, intercessora, conquistadora de todo respeito. Tudo suporta por seus pequenos. Filhos sempre serão pequenos, mesmo que com mais de 30. A mãe de Provérbios 31, 28, que diz que os seus filhos se levantam e a elogia. O seu marido também a elogia. Porque muitas mulheres são exemplares, mas você, mãe, supera todas elas. A mãe sempre está presente em nossas vidas. Do interior de uma mãe fomos formadas, no ventre materno. Como Isaías 66 diz lá no verso 13, que assim como uma mãe consola o teu filho, assim também nós seremos consolados. Que privilégio! Somos mães comparadas com o próprio Jesus, quando Isaías vai citar sobre consolo, amparo, colo, amor, proteção. Mais que um feliz Dia das Mães, nós, do Departamento de Mulheres da IPB, ministramos sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te concedendo graça e voltando para ti o rosto e te dando paz, em nome de Jesus. Todo o nosso respeito e carinho a vocês, a nós, mamães.
Todos os homens estão convidados para os nossos encontros nas quintas-feiras. Essa semana será na casa do Luiz Vieira. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, procure o José Gomes para fazer parte desse ministério. Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Os adolescentes e jovens já começaram uma nova série de estudos bíblicos. Nossas reuniões acontecem toda quarta-feira às 8 horas da noite. Não percam! No próximo domingo, dia 21, teremos o cantor Josimar Bianchi conosco no culto da manhã. Essa é uma ótima oportunidade para você trazer visitantes. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Todas as mulheres estão convidadas para o nosso chá no sábado, dia 27 de maio, às 5 horas da tarde. Nosso tema será Criadas para Frutificar. Pedimos às irmãs que confirmem suas presenças com a Eliane Almeida. Devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, pedimos a cooperação de todos. Se você ou alguém de sua família se encontra com sintomas, pedimos que não compareçam às atividades daquela semana para proteger o restante da comunidade. Teremos o nosso culto de ação de graças pelos graduandos da classe de 2023 no domingo, dia 28 de maio, às 6h30 da noite. Todos são convidados. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6h30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na sexta-feira, dia 26 de maio, teremos o nosso One Night of Worship. Todos os irmãos são convidados. Será um tempo de louvor e adoração, portanto, não percam. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja, incluindo mudanças de horário, emergência de neve e outros eventos no nosso website, ipboston.org. Ou, se preferir, confira as redes sociais da igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos do Senhor.